Olá a todos, boa noite, que o Senhor vos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui neste momento reunidos, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. E hoje eu venho aqui com uma direção de Deus para falar com vocês sobre algo muito importante nas nossas vidas, sobre o nosso posicionamento espiritual. Tem importância isso? Tem relevância nas nossas vidas termos um posicionamento espiritual? Qual é o resultado que isso traz para as nossas vidas? Qual é o resultado que isso traz para a nossa casa? Qual é o resultado que um posicionamento espiritual traz para o teu casamento, para as suas finanças, para os seus negócios e principalmente para o teu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo? Boa noite, eu sou o Pastor Luiz, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Para você que está comigo ao vivo agora, nós vamos ficar durante alguns minutos aqui e vamos aprender sobre o nosso posicionamento espiritual e sobre o quanto isso é importante para as nossas vidas. Você que vai assistir em outro dia, em outro horário, não sei como esse vídeo vai chegar até você, mas para você que está ao vivo comigo agora, eu tenho certeza absoluta que esse momento que nós vamos dedicar para aprender sobre a palavra do Senhor vai nos fortalecer grandemente. E você que vai me assistir durante a semana, em qualquer dia, não sei como esse vídeo, essa gravação vai chegar para você, mas espero que eu possa te ajudar em algumas dúvidas que você tenha sobre a tua vida espiritual e mais precisamente sobre o teu posicionamento espiritual, tá certo? Mas a primeira dica que eu quero te dar: posicionamento espiritual não está ligado quando você quer alguma coisa e você se posiciona. Eu quero isso de Deus, então vou me posicionar na fé. Não é disso que eu estou falando. Eu quero aquilo de Deus, então vou me posicionar. Não é disso que eu estou falando. Você lembra quando em João 6, quando o Senhor Jesus ele entregou uma mensagem e imagina Jesus pregando, imagina Jesus ministrando a palavra. Nós, que pregamos, que falamos do amor de Deus, que falamos do poder do Senhor, nós sempre pensamos assim: imagina ouvir a mensagem e a palavra que Jesus pregava. Uma mensagem que queima no coração, uma mensagem que queima na alma. Então a gente fica sempre imaginando como é ouvir a voz do Senhor Jesus falando do Evangelho. Só que teve um momento, por exemplo, no caso de João 6, quando Jesus entregou uma mensagem, uma pregação, e a Bíblia diz que alguns discípulos, ouvindo aquela mensagem, disseram assim: duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? Quem pode ouvi-lo? Então a Bíblia diz que muitos discípulos abandonaram Jesus por causa da sua mensagem. Então o Senhor Jesus se vira para os discípulos, os apóstolos e aqueles que estavam com ele ali, que permaneceram. O Senhor disse assim: quer vocês também retirar-vos? Se quiser ir, pode ir. Veja que Jesus não estava preocupado em perder seguidores. Jesus não estava preocupado em perder membros da igreja dele. Jesus não estava preocupado o que as pessoas iam pensar dele. Você que é pregador, você que entrega a mensagem do Evangelho, você não tem que ficar preocupado em que as pessoas vão pensar de você se a mensagem que você prega é o Evangelho verdadeiro. Se o que você prega está na palavra e é para edificar, santificar e salvar. Então o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: vocês querem se retirar também? Se quiser, fica à vontade. Então Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse assim: para onde iremos, ó Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro falou: para onde nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Se eles estão indo embora, problema é deles.
Então, nessa situação, a mensagem do Senhor Jesus Cristo confrontou aquelas pessoas. E você tem que entender que vai ter momento na tua vida que a mensagem do Evangelho vai te confrontar. E quando ela te confrontar, o teu posicionamento espiritual é que vai definir se você vai continuar com Jesus ou se você não vai continuar com ele. Pedro estava posicionado espiritualmente. Então ele diz: para onde nós iremos? Porque o posicionamento espiritual não está atrelado ao que você quer conquistar aqui na terra. O teu posicionamento espiritual tem que estar ligado à palavra de vida eterna. Não o que você vai viver especificamente aqui na terra, mas o que você vai viver na eternidade. Então, para você, se você conquista ou se você não conquista, se você arrebenta ou se você não arrebenta, se você é o melhor no que você faz na terra ou se você não é o melhor, isso não importa. O que importa é o teu posicionamento diante de Deus e se você vai viver a eternidade com Ele. Então, posicionamento espiritual não quer dizer sobre você se posicionar sobre uma atitude, sobre uma situação, mas o teu posicionamento como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem de Deus. Você se posiciona, né? Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês, Hebreus capítulo 11. A Bíblia fala dos exemplos de fé. Hebreus capítulo 11, no verso 8, os patriarcas diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Glória a Deus. Então ele aguardava, não importa onde ele estava vivendo, o que importa é o que ele estava aguardando que Deus tinha preparado para ele. Aqui na terra nós somos peregrinos, mas ele aguardava a cidade santa, a nova Jerusalém celestial, que é o que nós temos que nos preparar. Abraão prosperou na terra? Muito. Isaque prosperou na terra? Muito. Jacó prosperou na terra? Muito. Mas eles não perdiam o contato com o céu. Eles não perdiam o seu posicionamento espiritual, a sua vida com Deus. Nada abalava o relacionamento deles com Deus. Nada. Por quê? Porque eles sabiam o que eles queriam de Deus. É mais ou menos como Pedro, quando disse: Senhor, para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que ele queria dizer com isso? A palavra de vida eterna é a palavra que vai te manter com uma vida íntegra e reta na eternidade. Essa é a palavra de vida eterna. Tem palavra que você recebe por aí que não é de vida eterna. Tem muita palavra, na verdade. Na verdade, você, de tudo que nós ouvimos, muita coisa não é palavra de vida eterna. Pode falar que você vai arrebentar, pode falar que você vai conquistar meio mundo, pode falar que Deus está colocando um papel na tua mão, pode falar que vai ter uma reviravolta, que quem te humilhou vai ter que te aplaudir. Muita coisa não é a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna não quer ninguém te aplaudindo. A palavra de vida eterna quer você posicionado na presença de Deus. Alguém que está posicionado na presença de Deus aqui na terra não se abala com o que acontece no mundo, mas fica firme para viver a eternidade na presença do Senhor. Então, por isso que nosso posicionamento espiritual é tão importante.
Faz diferença sim. Porque quando tudo acabar, e tudo vai acabar, né? A terra vai se abalar, os céus vai se abalar, tudo vai se abalar. Mas a vida eterna vai permanecer. E essa palavra de vida eterna tem que fluir dentro de cada um de nós. Agora, enquanto estamos aqui na terra, Deus quer te prosperar. É isso que você precisa entender, né? Não quer dizer que você vai viver uma vida miserável, mesquinha, com escassez aqui e depois você vai para o céu. Não, não é isso. Se você tem fé no teu coração, se você trabalha, se você vai à luta, o Senhor vai te ajudar. Davi lutou, Deus ajudou ele, sabe? Gideão, Abraão, homens que trabalharam, prosperaram e confiando, posicionados. A palavra de ordem é posicionamento espiritual. Eles estavam posicionados, sabiam que Deus era o Senhor da vida deles e que tudo o que eles fizessem, o Senhor iria abençoá-los, o Senhor iria prosperá-los, mas eles sabiam a importância de um posicionamento espiritual. Então, quando você vê a tua vida no dia de hoje, a tua família, o teu casamento, como que está o teu posicionamento espiritual diante das situações que você está passando, do que você está enfrentando? Qual é a tua visão do céu? Lembra de Jacó? Né? Aqui a Bíblia fala de Jacó. Eu até preguei no domingo retrasado, se eu não me engano, na igreja, sobre a visão de Jacó, sobre a escada que Deus permitiu que ele visse, os anjos subindo e descendo. Então Jacó viu o céu e ele viu que o Senhor estava do lado dele. Então quando ele acordou, ele fez um voto com Deus, ele pegou a pedra, derramou azeite, disse: aqui é a casa do Senhor, você sabe da história, e fez um voto com Deus: se o Senhor for comigo, me der pão para comer, roupa para vestir, cama para dormir, de maneira que eu vá e volte em segurança, o Senhor será o meu Deus. Então olha, isso se chama posicionamento espiritual. Isso se chama posicionamento espiritual. O tipo de vida que você tem com Deus vai dizer se você está posicionado espiritualmente ou não. Que Deus te ama, isso você sabe. Que Deus te quer bem, isso você sabe. Que Deus quer te honrar, isso você sabe. Agora, que Deus quer perdoar todos os seus pecados, isso você sabe. Agora, o teu posicionamento diante do Senhor vai estabelecer a tua conduta como homem, como mulher, como jovem. Uma criança posicionada espiritualmente, ela cresce fortalecida pelo Senhor. Poderosamente. Poderosamente. Porém, esse posicionamento espiritual requer um esforço da nossa parte. Não é de mão beijada. A bênção, a graça, a misericórdia, o amor de Deus está disponível para você como o ar que você respira. Mas para isso nós temos que nos posicionar. Existe um lugar certo para você. O ar, ele está disponível para todos, mas existe um lugar certo que você pode estar. Por exemplo, se você pular num rio e mergulhar no mar, numa represa, vem correndo e pula e mergulha. Lá tem ar para você respirar? Não tem. Na vida também é a mesma coisa. Só porque o amor de Deus, a misericórdia, a justiça dele está a teu favor, tem lugares que esse amor, que essa justiça, que essa misericórdia não vai trabalhar. Nas profundezas da maldade, nas profundezas do pecado, não vai trabalhar. Tem que haver posicionamento. Você lembra a história do filho pródigo? Enquanto ele não se posicionou espiritualmente, não reconheceu que ele falhou, não reconheceu que ele cometeu um erro, ele ficou lá desejando comer a comida dos porcos. Ele ficou lá passando fome. Até que ele lembrou: mas espera aí, o meu pai e os empregados do meu pai têm pão de fartura e eu aqui passando fome.
Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Ele se posicionou espiritualmente. E o posicionamento espiritual te leva a tomar atitudes espirituais. É isso que você tem que entender. Por exemplo, quando ele entendeu que ele tinha falhado, que ele tinha errado, ele se posicionou. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E vou dizer, pequei contra os céus e pequei contra ti. Posicionamento espiritual. Me perdoa, me dá um salário. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. E ele foi. E você sabe da história, o pai correu para abraçar ele, fez uma festa, uma confraternização, o filho que estava perdido foi achado. Foi uma festa linda, mas e se ele não tivesse posicionado? Né? Se ele não tivesse abandonado aquela atitude errada que ele tomou? Talvez ele estaria até hoje lá, tinha morrido no meio dos porcos lá, de fome. Tinha morrido lá. Então, quando a Bíblia fala de posicionamento espiritual, é você entender que você é um filho de Deus, que você não tem que estar mergulhado na lama do pecado, que você não tem que estar mergulhado na mentira, no engano. Que você foi chamado não para enganar as pessoas, não para atrair as pessoas, não para prejudicar, não para fofocar da vida dos outros, não para levantar falso testemunho. Mas você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para ser um referencial na vida das pessoas. E o posicionamento espiritual, a tua esposa vai ver isso, o teu marido vai ver isso, os teus filhos vai ver isso. As pessoas que caminham com você, elas precisam saber, não que você vai ficar gritando na rua que você é de Deus, mas o teu comportamento diante das situações, as pessoas precisam ver, não, essa pessoa tem um posicionamento diferente. Essa pessoa tem um posicionamento diferente. Posicionamento espiritual. Quando a Bíblia diz que Abraão, Isaque e Jacó peregrinaram na terra da promessa como em terra alheia, mas eles aguardavam a cidade cujo edificador e arquiteto é o Senhor Deus. Aí eu te faço essa pergunta. Você está aguardando essa cidade? A Bíblia dá um nome para ela, né? A Nova Jerusalém espiritual. Você está aguardando essa cidade? Ou você está fazendo como aqueles discípulos que disseram que o discurso do Senhor Jesus era duro? Porque o discurso do Senhor Jesus, em alguns momentos, todos são belos os ensinamentos de Jesus, mas em alguns momentos todo mundo aceitava. Só que tem momentos que não era todo mundo que aceitava, né? E isso confrontava as pessoas. E se você não tiver um posicionamento espiritual, você vai se vender. Você vai abandonar os caminhos e acha que a vida é assim mesmo. Por exemplo, quando Jesus... Uma outra situação importante. Quando Jesus lidava com os pecadores, hoje você tem que tomar muito cuidado com o pecado e como que as pessoas estão se comportando diante do pecado, porque quantas vezes o Senhor Jesus dizia para a pessoa assim: você pecou? Tudo bem, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quantas vezes ele falou isso para as pessoas? Então o amor de Deus é para te salvar, para te libertar, para te transformar, mas fuja, escute, fuja do pecado. Fuja das ciladas do maligno. Fuja. Por quê? Porque isso mostra que você está posicionado espiritualmente. Isso mostra que você tem posicionamento espiritual. E que você sabe que logo em breve vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Lá na glória. Viver a eternidade do lado dele. Um posicionamento espiritual aqui na terra vai te garantir a eternidade.
lá no céu. Não se venda, você está me ouvindo? Não se venda, não se deixe enganar por nada. Não se corrompa. Não se venda por nada. Não negocie a tua fé com o maligno. Não negocie a tua fé com o mundo. Não negocie a tua fé com falsas oportunidades que o mundo dá. Mas tenha posicionamento espiritual. Porque quem estiver posicionado espiritualmente, diante da presença do Senhor, ciente de que você é um filho de Deus chamado para viver a eternidade, que você foi chamado para ser uma bênção aqui na terra, claro, você tem que trabalhar, você tem que prosperar, você tem que viver a tua vida aqui, né? Você tem que comer, você tem que beber, você tem que vestir, faça tudo que você tem que fazer debaixo da bênção do Senhor, mas não esqueça do teu posicionamento espiritual. Porque lá na frente vai ser requerido de cada um de nós. Você pode não acreditar agora, mas num dia você vai entender. Que essa palavra te ajude. E eu não sei como que você está diante de Deus. Se posicione. Se posicione como homem de Deus, como mulher de Deus. E viva a tua vida na presença do Senhor. Porque Jesus está às portas de voltar. Tá certo? Quero orar por você agora, para que o Senhor abençoe a tua semana, para que o Senhor abençoe os teus dias. Logo mais eu volto ministrando mais a palavra do Senhor ao teu coração. Escreve nos comentários o seu pedido de oração, que eu quero orar por você agora, pela sua família. Se inscreva no canal, você que está aqui pela primeira vez, e permita-me ministrar a palavra do Senhor ao teu coração. Tá certo? Feche os teus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada alma que neste momento está recebendo essa palavra. A palavra que vem para edificar, que vem para restaurar, para santificar. O Senhor vem nos guiar no dia de hoje sobre o nosso posicionamento espiritual. E eu apresento essas vidas ao Senhor. Nesta noite e em qualquer horário que essa pessoa estiver me assistindo, abençoa ela poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. E se essa pessoa não está posicionada espiritualmente, toca, ajuda, fortaleça, dê condições para que ela se posicione diante da tua presença para viver a eternidade com o Senhor. Ajude esta pessoa a não negociar sua fé com o mundo, com o maligno, com o pecado, mas que ela trabalhe para permanecer íntegra e reta na tua presença. Livre de todo mal, de toda cilada do maligno, de toda obra de Satanás, e que a bênção do Senhor se confirme sobre a vida de todos. Cura o que está enfermo, liberta o que está cativo, salva essa alma que está perdida, sem direção. Que essa pessoa tenha um encontro real e verdadeiro na tua presença neste momento. E que ela entenda a oportunidade que o Senhor está dando dela se posicionar diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo isso sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre o teu lar. Receba a tua bênção no nome do Senhor. Amém? Foi um prazer abençoar a vida de vocês. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.